Olá pessoal, meu nome é Felipe Boas, Lipe Boas conhecido aqui no canal. Eu faço danças e coreografias e citações reflexivas. Hoje estou com um tema mega importante, o Dia da Consciência Negra, com dois convidados inéditos. E hoje estamos aqui com dois convidados especiais. Ele, o professor Reginaldo Francisco. Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou professor da Rede Pública, dou aulas no curso de Publicidade, Direção de Arte, Redação Publicitária. É um prazer. E a professora Márcia Gibim. Olá, estou muito orgulhosa de estar aqui no canal do Felipe, fui professora dele, sou professora de História, também sou jornalista e atualmente trabalho como coordenadora pedagógica na Rede Pública de Barueri. O que significa o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra? É um dia de muita luta, né? Eu acho que, principalmente nos últimos anos, isso vem crescendo muito com as redes sociais, né? Vários movimentos têm ocupado as redes sociais para trazer mais informações a respeito da cultura do povo preto, da história do povo preto no Brasil, né? Para mim também é um dia de denúncia, né? Como em várias outras datas, né? Por exemplo, o Dia da Mulher, que eu vejo pessoas dando flores para a mulher, eu falo, gente, que absurdo, é um dia de luta. O Dia da Consciência Negra também é um dia de luta, né? Porque você não vai chegar para um preto e falar, olha, feliz dia, não. Esse dia é para todo mundo parar e começar a refletir sobre a nossa sociedade ser ainda escravocrata, sobre a nossa sociedade ainda passar pano para racista, né? Da nossa sociedade cancelar o negro, né, em vários segmentos. Então, não é um dia de comemoração, tá? Eu, por exemplo, eu acho que o mês de novembro é um mês de muita conscientização, né? Não deveria ser só um dia, deveria ser o mês inteiro. E para mim é isso, é um dia de conscientizar, um dia para elevar ali o papel da luta do povo preto. Para mim, assim, o Dia da Consciência Negra ele é de uma importância fundamental na história do Brasil, porque os negros sempre resistiram à escravidão, desde sempre, né? Desde o primeiro negro que botou o pé em terras brasileiras. Só que na história do Brasil a gente só tem o herói branco. Então, pela primeira vez, se instituiu que um negro seria herói, né? E se estabeleceu o zumbi. E por que o zumbi? Porque ele tem uma representatividade no Quilombo dos Palmares e que a gente está vivendo um período que a gente tem na Fundação Zumbi dos Palmares um negro que condena o zumbi, por exemplo. Né? Então a gente está vivendo um retrocesso, por isso que a gente tem que falar mais sobre esse assunto, porque dizer que o zumbi também escravizava, dizer que o zumbi não representa, né, a liberdade, é se basear numa historiografia escrita por brancos e não por negros. Então, está na hora. Por que um herói branco, por exemplo, como o Raposo Tavares, tem nome de avenida, tem nome de escola, sabe o que esse homem fez? Ele matou mais de 50 mil indígenas e ele recebe nome. E aí ninguém se escandaliza com o Raposo Tavares, que é branco. Né? Agora, quando você dá um título de herói para um branco, para um negro, então isso incomoda, né? Para a gente ver a que ponto a sociedade é racista. Então, no Zumbi, dentro do Quilombo dos Palmares, a gente tinha conflitos lá com as lideranças, e uma das lideranças aceitou negociar com o governo, né? E com esse governo, ele aceitou até entregar os amigos negros, entendeu? Então, o Zumbi foi contra isso, né? Ele não aceitou esse acordo. Daí, né, que vem, porque eu vejo vários vídeos, e aí eu dou um toque para o pessoal do canal, que se vocês começarem a assistir a um vídeo dizendo que lá na África as tribos escravizavam outras tribos, cai fora desse vídeo porque é balela. Se um vídeo tratar um continente com uma riqueza enorme que tem, como um bando de tribo, tá errado. Nem termina de assistir porque o conteúdo é totalmente duvidoso. Então, salve Zumbi e salve o Dia da Consciência Negra. Sim, Pro. Só complementando, você acabou falando de Raposo Tavares e é muito irônico, muito triste, muito revoltante. Eu moro em Santana de Parnaíba,
Santana de Parnaíba foi, né, tida até hoje como berço dos bandeirantes. Vários desses famosos nasceram lá. A cidade, muito bonita, muito tranquila, mas você entra na cidade, tem um monumento aos bandeirantes de um artista plástico que eu conheço, admiro demais. Mas você, nesse monumento, se vocês tiverem a possibilidade de ir estudar o monumento, você vai perceber que é um louvor aos bandeirantes. A cidade inteira gira em torno disso. E existe uma única estátua negra, né, de um preto. E esse preto está puxando uma corrente de uma canoa que está chegando às margens do Tietê com a fundadora da cidade. Então, é o que você falou mesmo. Ninguém se espanta com um monumento desse ou com qualquer outra forma de louvar um bandeirante, mas no Dia da Consciência Negra, muita gente começa. Diminuir a história de Zumbi, diminuir a história de Palmares, colocar, por que não, Dia da Consciência Branca? Gente, é sério, eu era muito paz e amor, mas no Dia da Consciência Negra, quando eu vejo as pessoas postando a foto de Morgan Freeman, falando o dia que a consciência for humana, gente, eu juro, eu entro nessa postagem, falo um monte, porque a gente precisa parar de minimizar a luta do outro, né? Você não é preto, você não é negro, ok, cara, seja antirracista, seja pró a nossa causa, sabe? Não vai diminuir a luta do outro. Isso é muito importante para se ter uma civilização mais humanizada. O que é o racismo e qual é a sua origem? Eu vou falar como professora de história e não como pessoa que sofre racismo, porque eu branca, eu faço parte do grupo privilegiado. Mas o racismo, ele foi criado pela população branca europeia, né, que criou várias teorias, seja religiosa quanto científica, justificando que o branco era superior ao negro. Né? Então, lá por 1400, 1500, a igreja tinha um discurso de que os negros eram descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé, e que era uma raça amaldiçoada e justificava, né, com isso a sua escravização. E dentro do sistema capitalista que estava se desenvolvendo, ter uma pessoa negra como mercadoria era muito lucrativo para o mercado. Né? Então passaram-se a vender pessoas pela sua cor. Esse racismo começou a se acentuar principalmente no continente americano, porque o continente recebeu uma quantidade enorme de negros, né, para trabalhar nas plantações, nas minas, fazer trabalhos domésticos, né, e aí todo esse processo que é bastante conhecido nosso. E quanto à África, a partir do século XVIII, né, com a teoria do darwinismo social, se criou uma teoria de que o branco europeu, eles eram evoluídos e que eles levariam a civilização do continente africano. Ou seja, sempre com aquele discurso de que eles eram melhores que os negros e que levariam a civilização, quando na verdade eles praticaram muita barbárie. Até como exemplo, eu gostaria de citar o rei Leopoldo da Bélgica, que tomou o Congo e matou mais de 20 milhões para explorar. Isso levou à civilização, né? Então é daí que surge o racismo, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista científico. O continente branco europeu criou o racismo. Ele é uma construção do continente europeu, da raça branca. E qual é a diferença entre o racismo e o preconceito? Olha, racismo, como o próprio nome fala, vem de raça. É a discriminação que você faz do outro pela cor da pele. O preconceito, não. O preconceito, você tem preconceito da pessoa porque ela é gorda, ou porque é gay, ou porque é anão, né? Então, o preconceito ele está mais relacionado ao que o que em inglês eles chamam de bullying, né? A humilhar o outro, a discriminar, mas não pela tonalidade da pele, né? Então, racismo, por exemplo, um gay, ele não deixa de entrar num shopping, né? Agora, um negro, ele vai deixar de entrar no shopping porque vão barrá-lo por conta da sua pele. Eu acho que esse é o melhor exemplo para entender o que é preconceito e o que é racismo. Agora, esse gay, ele vai sofrer preconceito, né, da sociedade homofóbica. A gente chama de homofobia. Da homofobia. Mas ele não vai ser barrado em nenhum lugar e nem parado pela polícia ou tomar tapa na boca, na cara, né, por ser anão ou por ser gordo, né? Mas você é parado pela polícia por ser negro, né? Então essa é uma diferença bem forte, né? Você fala, mas todo mundo sofre preconceito. Tá, mas racismo só sofre quem é negro, né? Um branco nunca vai sofrer racismo. Para quem, a gente já entra na questão do racismo reverso, para quem vem com esse discurso, mas eu também, sendo branco, fala, mas eu também sofro preconceito. Não, meu bem, você não sofre porque não existe racismo reverso. Tá bom? Só dizer racismo os brancos criaram uma teoria de que eles são melhores que os negros, né? E essa população negra, ela sofre consequências por conta dessa mentalidade racista. Então, não venha falar de racismo reverso porque não existe. A cor da pele deveria ser vista como diversidade?
Olha, num país como o nosso, completamente miscigenado, deveria ser visto como diversidade, como algo bonito, né? Algo extremamente da nossa cultura, né? De quem somos, mas a cor da pele ela é vista como mais uma das armas de discriminação, né? Mais uma arma racista. Muitos movimentos chamam, né, dentro do movimento negro, é que eu falo muito do movimento preto, né? Porque, e essa é uma discussão para um outro vídeo também, né? Porque tem se pensado muito, refletido muito sobre qual termo usar. Eu uso preto quando vou falar, né? De repente consciência negra eu falo, mas geralmente eu uso preto. O movimento preto é a respeito do colorismo, né? Que é o que? Você ser mais discriminado e sofrer mais situações racistas por conta da tonalidade da sua pele. Né? Então, dentro da minha família, por exemplo, temos pessoas que têm a pele muito clara, né? E já temos outras pessoas que têm a pele muito retinta, né? Muito escura. E nesse país a gente percebe, se o tom da sua pele é mais escuro, você vai ser mais barrado, você vai sofrer mais violência, você vai ser mais excluído pela sociedade. Numa entrevista de emprego, você pode ser altamente qualificado. Se houver um outro branco, é bem provável que esse branco vai entrar no seu lugar. Né? Então, é um absurdo quando as pessoas relativizam isso, falam, mas esse país é o país da mistura. Com certeza, é o país da miscigenação. Sim, mas isso, até o presente momento, não é visto como algo positivo. A sociedade, ela exclui por conta da tonalidade da sua pele. Vocês, como professores, vocês acham que a educação pode eliminar ou tirar o racismo? Eu vou começar, tá? Pode. Olha, eliminar é difícil porque isso aí já está enraizado na sociedade. Isso vai ser um processo aí que eu acredito que vai de anos, né, século. Mas diminuir sim é possível. Principalmente quando as escolas, né, elas se abrem para discussão, né, elas combatem. Principalmente reconhecer o racismo estrutural, porque por meio da educação, por exemplo, eu trabalho numa escola que a professora está desenvolvendo um projeto chamado Africanidades. Então, esse projeto vai mexer muito, né, os alunos que estão participando. Né? Então, o espaço escolar ele é fundamental para discutir isso. Então, agora a gente precisa apoiar políticas, iniciativas e projetos que valorizem, que discutam a questão, né, a questão negra. Por quê? Porque a gente tem também casos de professores que não estão preparados para fazer essa discussão, ou eles já são carregados com racismo estrutural, né? Que é a tal do, mas eu não sou preconceito, mas eu não sou racista. Então, quando alguém falar eu não sou racista, ele é racista. Tá bom? Não acreditem que ele não seja. Por exemplo, eu sou racista. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu me pego, muitas vezes, tomando uma atitude que eu me condeno depois. Por exemplo, uma vez conversando com uma amiga, eu usei a palavra denegrir. Ela falou, por que denegrir? Porque denegrir é você manchar, é você atingir a imagem da outra pessoa. Por que usar uma palavra que deriva da palavra negro? Sempre o negro desvalorizando. E eu sei como educadora. Então eu sou racista porque é estrutural, está dentro de mim. Mas a minha diferença é que eu aceito que eu sou racista e eu combato isso. E aí eu combato como professora. Eu levo essa discussão para a minha sala de aula. Então isso, e agora como coordenadora, eu vou levar para a minha escola essa discussão. Né? Então a gente precisa ter professores com essa formação da importância de discutir a diversidade étnica e a questão negra dentro da escola. Tá bom? Exatamente isso. Eu acredito que a educação pode diminuir. Eu gosto muito de ter a fé que lá no futuro vai eliminar o racismo nesse país. Só que quando a gente fala de racismo, a gente tem sempre que pensar na formação desse país, né? Quem formou esse país, como ele foi feito, né? Ele não foi conquistado, ele foi invadido, né? E toda a etnia que vivia aqui foi dizimada. E aí dizimaram mais uma porcentagem gigante de um outro continente, trazendo para cá de um jeito desumano. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no Museu Afro Brasil, no Ibirapuera. Por favor, visitem, né? Tem uma sala, eu até me arrepio de falar dessa sala aqui, é a sala do navio negreiro. Eles criaram uma projeção, fizeram uma réplica, né, de uma estrutura de caravela da época, e lá tem vários desenhos mostrando como as pessoas vinham para o país. Né? Então, quando vocês pegam um livro didático e vê um branco descendo num porão, e aí vários negros sentados, né, em volta, como se tivesse a mínima condição para eles estarem lá, isso é uma mentira.
Vai até o Museu Afro, você vai perceber que as caravelas elas eram montadas para o negro vir deitado, vários, um empilhado em cima do outro. Se morria, eles jogavam no mar. E você pensa, cara, isso é extremamente desumano. Isso é extremamente desumano, mas até hoje nós temos frutos disso, né? E eu acho que a educação, cara, principalmente no fundamental, você consegue resgatar, você consegue tirar isso da estrutura do brasileiro, né? A Pro falou que tem, né, dentro dela esse racismo estrutural, e eu falo que, cara, todo mundo que passou pela escola pública no Brasil, escola particular, enfim, a escola brasileira, vai ter isso, e aí você vai ter que se desconstruir, você tem que buscar a desconstrução, né? Então, eu lembro que quando eu comecei a usar cabelo Black Power em 2005, no segundo ano de faculdade, na minha família muita gente falava, corta isso pelo amor de Deus, nossa, esse cabelo é muito feio, esse cabelo é horrível. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa de uma amiga minha, né, em São Paulo, e a gente estava prestes a apresentar o TCC, eu fui numa papelaria, meu cabelo era muito grande. E aí lá, tal, né, jovem, conversando com um cara da papelaria, e uma senhora passou, parou, olhou pra mim, ela falou, nossa, você é um moreno bonito. Aí eu falei, obrigado. Ela falou, mesmo com esse cabelo aí, você é bonito. Aí eu falei, obrigado. Ela sorri e saía. Então você percebia que ela estava se incomodando demais com o meu cabelo. Hoje em dia, como a Pro falou, a gente vê meninas de 7, 8, 9, meninos, né, crianças com cabelo black, né, e buscando mais a sua identidade. Isso é maravilhoso. Isso é pela educação, né, e eu acho que a educação é sempre o melhor caminho. Quais são os lugares que as pessoas mais sofrem racismo dentro do Brasil? Tem algum lugar que as pessoas não sofrem de racismo no Brasil? Eu acho